A resenha crítica. A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, por exemplo, livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação, dança e shows. Nela, o resenhista sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, influenciando seus leitores. Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo as considerações pessoais sobre o objeto analisado. Esse texto é muito utilizado no mundo acadêmico, pois eles são lidos pelos pesquisadores para conhecer melhor os aspectos positivos e negativos, expandir a visão sobre o tema explorado e entender a abordagem utilizada pelo autor. Como fazer uma boa resenha crítica passo a passo? Conheça muito bem a obra. Para conhecer uma resenha crítica é necessário ler e assistir atentamente a obra analisada. Se necessário, pode fazer isso, se necessário, pode-se fazer mais de uma vez, para que nenhuma parte passe despercebida. Assim, se ficou alguma dúvida, não hesite em ler ou ver novamente. Faça anotações sobre a obra. Durante a fase inicial, é importante fazer algumas anotações sobre o tema, a estrutura da obra, a autora, o autor ou a autora. Qual o nome da obra? Quem é o autor e a autora? Qual é a temática explorada pelo autor e a autora e a sua relevância? Qual a opinião defendida pelo autor e a autora? Quando ela foi publicada, lançada ou apresentada? Qual a estrutura da divisão apresentada em partes, capítulos e seções? A obra faz parte de outras, por exemplo, da trilogia. Pesquise sobre o autor e a autora. Para fazer uma resenha crítica é importante saber sobre o autor ou a autora da obra, por exemplo, qual o nome completo do autor ou da autora, qual o local da data de nascimento da morte do autor ou da autora e o tema da obra produzida recorrente em outras obras da mesma autora. Crie a opinião sobre a obra. Para produzir uma opinião sobre a obra analisada, a responder algumas questões sobre a ajuda e definir melhor o caminho a ser seguido, o gosto da obra, qual a parte mais interessante, as relações que ela pode ter dúvidas sobre elas, quais são as principais considerações e apreciações sobre o tema, sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicado, quais são as emoções geradas depois de ler ou assistir a obra. Produza a resenha crítica, analisando as informações coletadas acima. Chegou a hora de produzir o texto. Por isso, recorra em todas as anotações feitas, pois elas serão valiosas e servirão de guia de apoio para desenvolver melhor a resenha crítica. A estrutura da resenha crítica segue o modelo dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo assim, confira o texto abaixo, o que apresenta contemplado cada parte da resenha. A introdução começa a resenha é necessário fazer uma exposição inicial sobre a obra e o tema do autor. A parte inicial é mais informativa e tem como intuito situar o leitor para que ele saiba o que vai encontrar pelo texto. Esse resumo inicia-se e pode ser feito da seguinte maneira: a obra, o título, o subtítulo que houve no ano de publicação, o autor e o nome da nacionalidade, da data de nascimento e da morte de algumas características em destaque, o tema central levantado pelo autor e da obra que está apresentada na resenha. No caso de ser uma resenha crítica acadêmica, é obrigatório citar as obras da ABNT. Isso deve ser antes da introdução. Nas normas da ABNT, as citações das obras são feitas da seguinte maneira: sobrenome, nome do autor e o título da obra, edição local, a editora e o ano de publicação. Desenvolvimento da resenha envolve a maior parte do texto, em que inclui argumentos e apreciações da resenha sobre o objeto analisado. Neste momento, as ideias e opiniões que surgiram da análise anterior devem estar bem fundamentadas, explicadas e coerentes. Isso porque as resenhas críticas pretendem influenciar os leitores e os resenhistas, que devem utilizar o espaço para argumentar e indicar os pontos positivos e negativos da obra, sempre explicado por que é sua contestação. Constação. Contestação. A resenha crítica não, não tiver posição da resenhista, ele pode ser considerado como uma síntese ou um resumo. Em alguns casos, pode-se recorrer às obras que apresentam temas semelhantes
para contrapor alguns argumentos do autor. Comprovar conceitos e ideias apresentados como assim, outro ponto de vista. Conclusão, no final da resenha, contemplar o fechamento das ideias não é necessariamente uma parte muito grande. Embora o desenvolvimento da opinião do resenhista tenha sido exposta, aqui é sintetizar e opinar sobre alguns aspectos da obra. A obra, os temas são relevantes do texto textual, a linguagem abordada utilizada para o seu entendimento, quais são os pontos positivos e negativos da obra, quais são as contribuições da obra para o público, e comparando a obra com os outros autores, quais são as principais conclusões. Exemplo de resenha crítica, pronto, você resenha um menino maluquinho. Uhum.